orando, quando eu fiz essa tela aí, eu coloquei que quando o céu toca a terra. E eu acho que quando um milagre acontece, quando alguma coisa que é justamente, e assim, não pode ser outra coisa, acontece aqui é justamente quando o céu toca a terra. Quando Deus decide manifestar o extraordinário diante de olhos ordinários. E a importância que isso tem no mundo espiritual é um negócio muito louco. Como é que a gente consegue trazer essa presença de Deus de uma forma tão palpável a ponto de acontecer alguma coisa extraordinária diante dos nossos olhos? Só que a Bíblia nos garante que isso vai acontecer. A Bíblia nos garante que esses sinais e maravilhas vão nos acompanhar. Não é que a gente vai seguir isso, mas esses sinais acontecerão onde nós estivermos. Então, por que isso não vai acontecer aqui, diante dos nossos olhos, diante de você, diante de mim? Eu vou garantir uma coisa para vocês. Com todo temor no Espírito Santo, eu garanto que isso vai acontecer. Porque onde há a presença do Senhor, existe um grande mover para que coisas extraordinárias aconteçam. Você crê assim? Então eu estava pensando sobre esse culto, eu estava pensando sobre o formato do culto, eu estava pensando sobre essa questão dos milagres e sobre a nossa igreja, e orando em função disso. E aí eu comecei a buscar a Deus e tentar entender o que Deus queria desse tempo, e toda vez que eu vou pregar aqui, eu gosto de contar para vocês como que foi o processo. Como que a ministração, como que Deus me direcionou para aquela mensagem. Não só como uma coisa, eu lembro de uma coisa que eu li, então eu vou falar isso e ponto final. Mas eu gosto de expor para vocês, mostrar para vocês como que é o processo, como que foi o processo disso. E enquanto eu estava buscando a Deus em relação ao nosso culto milagres, em relação a gente já tinha esse direcionamento que Deus queria que a gente fizesse isso. A gente tinha o direcionamento que Deus queria que fosse com o tema de milagres. A gente tinha certeza de tudo. Só que eu ainda não tinha como saber o que Deus queria em relação ao formato, em relação à mensagem, em relação ao que Deus faria, e eu tive uma direção muito clara do Espírito Santo. E a direção clara foi: vamos preparar o terreno para o sobrenatural. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Como assim, vamos preparar o terreno? E quando Deus me fala isso, foi muito claro, porque assim, às vezes a gente pode pensar que preparar o terreno para um milagre acontecer é colocar fatores humanos no milagre. Às vezes a gente pode pensar até que colocar, preparar o terreno para o milagre acontecer pode parecer uma soberba da nossa parte. Não, como é que eu vou construir isso para que Deus faça o milagre? Se nosso Deus não tem limitação de poder, se nosso Deus não tem limitação de espaço, se o nosso Deus não possui limitação nenhuma, Ele faz o que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer e ponto final. E aí, eu fiquei pensando sobre isso, e é engraçado que, às vezes, tem uma ação humana antes da manifestação divina, e eu comecei a pensar nos milagres bíblicos, não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento também, e aí eu lembrei de algumas coisas que Deus não precisou de interferência nenhuma humana, mas eu lembrei de algumas coisas que Deus quis cutucar a humanidade, quis ensinar a humanidade. Por exemplo, o azeite na botija, o azeite na vasilha. Enquanto tiver vasilha lá, o azeite vai jorrar e vai encher a vasilha. Por exemplo, Jesus no primeiro milagre dele, transformar água em vinho. Vai lá então e enche aqueles vasos com água. E assim foi feito, e sirva. Por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, que esse para mim é extraordinário, porque Jesus simplesmente fala assim: qual que é a necessidade? A necessidade é que eles estão com fome, então vamos dar de comer. Então vamos dar de comer para eles. Mas espera aí, não tem mercado próximo, não tem dinheiro suficiente. Aí, a humanidade oferece para Deus todas as limitações possíveis. Não tem um lugar para comprar, não tem dinheiro suficiente, são mais de 5.000 pessoas. Calma aí, o que a gente vai fazer? E
Jesus simplesmente olha para eles e fala assim, colhe aí, pega aí, o que que tem? Ah, o que que tem? O que que tem é ridículo diante da necessidade. O que que tem diante da fome de mais de 5.000 pessoas são 5 pães e 2 peixes. 2 peixes que não eram dos grandes. E aí Jesus simplesmente faz uma coisa extraordinária, e eu queria que você abrisse seu coração já e guardasse isso para a sua vida, porque isso vai fazer diferença para você. Olha o que Jesus faz. Jesus reúne as pessoas, divide as pessoas em grupos. Depois Jesus manda esses grupos sentarem. Jesus estabelece uma ordem ali. E aí depois Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, que é ridículo diante da quantidade de pessoas que tem ali. E Jesus levanta para o céu e ora a Deus, agradecendo a Deus pela provisão. Presta atenção, isso é preparar o terreno. Preparar o terreno é você olhar para a circunstância mais difícil, mais desafiadora e agradecer a Deus pelo milagre que já aconteceu. Agradecer a Deus porque Ele já está olhando para você. As mãos provedoras dEle já estão diante de você. Então é só você abrir sua mão e desfrutar que o caminho que Deus tem é extraordinário. E aí eu fiquei pensando nisso. Então, quando essa palavra veio diante de mim, ela veio com muita clareza. Prepare o terreno para o sobrenatural. E aí eu quero ler o texto com vocês de 2 Reis 3:16. A gente vai ler o 16 e o 17 agora. Mas se você tiver com a sua Bíblia aí, eu não quero que você feche ela, porque a gente vai passear nesse capítulo. É muito importante que para os cultos milagres, vocês tragam alguma coisa para vocês anotarem algumas coisas. Porque eu tive também hoje uma impressão no espírito assim, muito forte, que Deus ia liberar palavras para algumas pessoas, de acordo com as mensagens, não só de hoje, mas durante a existência desse culto milagres. Então, estabeleceremos aqui uma cultura. A cultura é, para o culto milagres, você vai trazer um caderninho, você vai abrir o bloco de notas no seu celular, porque Deus vai soprar palavras, estratégias nos seus ouvidos, e você vai viver esses milagres do Espírito Santo. Amém ou não? O texto diz assim, essa aqui é a palavra de Deus, e diz assim, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, esse vale ficará cheio de água, e vocês e os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Amém? Eu acho que só esse texto não deu para entender muito bem o contexto, mas o contexto aqui foi que 3 reis se uniram contra um outro rei. Os 3 reis eram o rei de Israel, que era Jorão, o rei de Judá, que era Josafá, e o rei de Edom. E eles se juntaram para lutar contra Moabe, para guerrear contra o rei Moabe, o rei dos Moabitas, que tinha se rebelado contra o povo de Deus. Então, ele tinha decidido que ele não ia mais pagar os tributos e que ele estava em rebelião. E aí esses 3 reis se unem e falam assim, a gente vai até lá, até o rei, e vai destruir aquele povo. E essa foi uma direção que Deus deu para eles. Aí, guarda no seu coração, e se você foi ousado bastante para abrir aí um bloco de notas, eu queria que você escrevesse assim, Deus aponta as guerras que eu devo guerrear. Para de lutar a guerra que não é sua. Para de se desgastar com coisas que Deus não te chamou para fazer. Lute as guerras que Deus te direcionou para lutar. E aí esses 3 reis se unem e eles montam uma estratégia e escolhem um caminho para entrar pelo deserto. Só que aí o que acontece? Eles planejam tudo isso, Deus dá uma direção para eles, e essa direção é atravesse pelo deserto. Vocês vão chegar lá. E aí quando eles estão no deserto, e eles já estão no deserto há 7 dias, eles descobrem que eles não têm água mais, que acabou a água. E acabou a água, não é assim, tem pouca água, vai dar para beber água, um gole por dia durante alguns dias. Não, eles não se planejaram. E acabou a água por completo. E na nossa realidade, quando acaba a água, é muito fácil. Porque acaba a água, a gente vai no mercado, compra água, acaba a água, a gente dá um jeito, pega nosso carro, vai até um lugar, pega um ônibus,
vai até um lugar que tem água e a gente resolve essa situação. Mas naquele contexto, era um contexto que se faltasse água, os animais morreriam de sede. Os animais eram não só o modo de locomoção daquele povo, daqueles guerreiros, mas era também as armas de guerra. Os cavalos eram armas de guerra. Então, eles não teriam como guerrear, eles não teriam como voltar para a terra deles com vida, porque eles já estavam há 7 dias lá. Eles não sobreviveriam mais 7 dias regressando. E os animais não iam querer voltar. Os camelos, os animais que estavam carregando as cargas, não iam conseguir voltar, iam morrer no caminho. Então, houve um desespero no acampamento, um desespero completo no acampamento. Inclusive, o rei Jorão de Israel, ele exclama lá em 2 Reis 2, 3, 10, está escrito assim: e agora, será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Então eles pensam assim, peraí, tem um cara que está em rebelião, um cara que Deus mandou a gente se juntar e matar esse cara, Deus deu um caminho para a gente chegou aqui e faltou água, a gente chegou aqui e faltou recurso. Peraí, será que Deus juntou a gente, deu o caminho, e no meio do caminho a gente vai morrer? Deus está entregando a gente para os nossos inimigos, para ser morto, para sofrer. E eu queria contar uma verdade para vocês, que é, como é que alguém tão preparado assim, 3 reis de grandes povos, como é que essas pessoas tão preparadas conseguem em algum momento se ver no deserto seco, no deserto sem vida? Tem gente com título, tem gente com experiência, tem gente com dinheiro, tem gente com recurso, tem gente com influência, tem gente de todo tipo, que hoje se encontra no deserto. E eu queria situar vocês de uma coisa, que tem crente que está com a Bíblia na mão, tem crente que está tocando ministério, tem gente que está há anos na igreja, tem gente que está liderando coisas na igreja, e ainda assim está num momento de secura. E aí eu estou falando sobre deserto de alma, deserto no casamento, deserto na saúde, deserto financeiro. E aí eu queria que você olhasse para dentro de si nesse momento e pensasse, será que eu não estou num momento seco, num momento que parece que a água não jorra mais, parece que não tem mais de onde eu tirar água, parece que eu pego as coisas e eu venho para a igreja simplesmente por vir, e eu faço as coisas que eu faço porque eu tenho algum senso de responsabilidade, mas dali não está jorrando água nenhuma mais. E Deus estava me mostrando exatamente que muitas pessoas, inclusive eu, se encontram em desertos nesse momento. E que não é necessariamente um erro estar no deserto nesse momento. O erro é que tem gente que sente que foi Deus que te levou no deserto para morrer de sede. O erro não é estar lá, mas o erro é entender que aquilo lá é para te matar. Só que eu queria te falar uma coisa, do fundo do meu coração, com temor em Deus, uma coisa profética, que é que Deus não te trouxe até aqui para morrer de sede, Ele te trouxe até aqui para te ensinar a cavar mais fundo, porque a provisão virá. Então tem gente se limitando ao tempo que ele está vivendo, ao momento que ele está vivendo, à condição que ele está vivendo, mas a condição que você está não define onde Deus quer que você esteja. O que Deus tinha para esse povo era vitória, mas naquele momento eles estavam derrotados por uma situação simples, a falta de água. E aí eu queria falar para você que a fé, guarde isso no seu coração, a fé sempre vai agir antes de ver. A fé, o firme fundamento das coisas que nós ainda não estamos vendo, mas nós estamos esperando. Deixa eu perguntar para vocês, o que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando?
baseado na resposta que está no seu coração, sobre o que você espera, qual tem sido a ação da sua fé nesse momento? Onde você tem depositado a sua fé? Como tem sido a sua ação? Você está esperando chover? Você está esperando um tempo bom? Você está esperando um céu cheio de nuvens carregadas? O que você está esperando? E o que a sua fé pode fazer? A fé sempre vai agir antes de ver. E aí aqui o que acontece? Eles praguejam, eles falam, não, Deus trouxe a gente aqui, Ele trouxe a gente aqui para morrer. Só que aí Josafá lembra que Eliseu estava lá. Eliseu, sucessor do profeta Elias. Ele estava lá, e aí mandam chamar Eliseu. E aí quando chamam Eliseu e colocam a situação para ele, Eliseu não simpatiza nem um pouco com Jorão. Porque Jorão era um ímpio. Ele não seguia, ele não servia a Deus. E o pai dele não servia a Deus também, que tinha morrido e o trono ficou para ele. E aí Eliseu até fala assim, é o seguinte, por que Jorão, então, não ora para o Deus dele, para Baal? Por que não levanta adoração para Baal e pede para Baal mandar chuva, fazer alguma coisa? Só que aí Josafá conversa com Eliseu, e Eliseu fala assim, olha, por Deus, pelo meu Deus, que é o Deus dos exércitos, eu estou fazendo isso por amor e fidelidade a Josafá, não a Jorão. E aí ele pede uma coisa muito simples, e tem uma outra chave aqui, que se você for inteligente, esperto, você vai anotar, que é o seguinte, a única exigência que Eliseu faz para orar a Deus, ele pede um arpista, um tocador de harpa. Ele fala, tá bom, eu vou atender os pedidos, mas eu preciso que alguém toque harpa. Sabe por quê? Porque ele usa aquela harpa para atrair a presença de Deus. E é aí que eu quero entrar, no sentido da gente preparar o ambiente para Deus. Olha só, quando a presença chega, a palavra também chega. Não adianta nós tentarmos falar a palavra de Deus sem termos a presença de Deus. A palavra fica vazia se ela não tiver a presença. Então Eliseu faz uma exigência simples, traz aí o menino da harpa. O menino da harpa vai começar a adorar a Deus. E quando a presença de Deus chegar, a palavra de Deus vai vir junto, e a palavra de Deus vai dar um direcionamento para a gente. Então eles se enchem daquela expectativa toda. O que vai acontecer? O que Deus vai fazer? Deus vai fazer brotar água aqui agora. Deus vai fazer uma fonte, Deus vai trazer uma chuva, uma nuvem, e vai começar a chover exatamente aqui. A gente vai beber essa água e vai se alegrar. Será que Deus vai fazer aparecer um rio aqui no meio do deserto? Eles começam a se animar com a realidade. O profeta vai orar, o profeta vai pedir. Só que aí é o texto que a gente leu. Assim diz o Senhor, cavem cisternas nesse vale. E cavar cisterna no vale é loucura. Imagina você cavando buracos no deserto, porque você acredita que esses buracos vão encher de água. No deserto tem água embaixo? Não tem. No deserto chove? Não chove, senão não era deserto. No deserto não tem água em nenhum lugar. No deserto, se você olhar para a direita, para a esquerda, para a sua frente, para a sua retaguarda, não tem água nenhuma. Então, para que eu vou cavar? Mas é justamente aí que a fé age. A fé age justamente quando nós não conseguimos ver. Porque se a gente consegue ver, é obviedade. Mas se nós não conseguirmos ver, e Deus prometer, Deus entregar para a gente uma provisão, uma palavra, basta essa palavra. Nada de ruim vai acontecer, porque essa palavra vai nos guiar. A palavra de Deus, que vem depois da presença. Então a gente atrai a presença de Deus. Deus entrega para a gente uma palavra, e essa palavra precisa ser cumprida por nós. A fé verdadeira cava antes da chuva. A fé obedece mesmo quando a lógica está gritando. É impossível.
aí eu queria falar com vocês, eu queria falar com alguém que tem uma situação que você está totalmente desacreditado disso. Você até ora a Deus pedindo, mas você considera isso impossível diante dos seus olhos, porque quando você ora a Deus, o que a lógica diz para você, no seu consciente, no seu subconsciente ei, isso é impossível de acontecer. É isso que a lógica está dizendo, e o que Deus está dizendo para você nessa noite é: cava o buraco. Cava o buraco, faz sua parte que eu faço a minha. Cava o buraco que eu vou colocar água. Como eu vou colocar não te interessa. Cava o buraco, mas aqui não chove. Cava o buraco, mas aqui não tem água embaixo. Quanto que eu vou ter que cavar? Cava o buraco. Cava o buraco. O milagre não vem da lógica, o milagre vem da obediência à palavra de Deus. E aí, o sobrenatural não depende de circunstância nenhuma. Porque Deus diz assim: vocês não verão vento, vocês não verão a chuva, mas este vale se encherá de água. Olha só, para o seu milagre e para o meu milagre, não vai ter sinal no céu, não vai ter cheiro de chuva, não vai ter aquela nuvem do tamanho da mão do homem apontando no horizonte, não vai ver um pingo molhado descendo de qualquer lugar. Para o nosso milagre acontecer, não depende de circunstâncias visuais, do que você sentir, do que você ouvir do seu irmãozinho aí, não depende de nada disso, não depende de lógica, porque o céu pode estar azul como for, o sol pode estar forte, o calor pode estar escaldante, o vale vai se encher de água, porque Deus te deu o direcionamento. Cave o buraco. E aí, gente, pode parecer extraordinário para a gente o fato que Deus direcionou aquele povo para abrigar uma guerra, que quando acabou a água, Deus mandou cavar o buraco e vai encher o buraco de água. Isso pode parecer extraordinário para você. E aí, resolve o problema ou não resolve? Resolve o problema. Eles bebem água, o texto fala: vocês vão beber água, seus animais vão beber água, seu gado vai beber água, e os seus outros animais, seus animais de guerra, vão beber água também. E aí resolve o problema. Eles vão chegar lá, e eles vão lutar essa guerra, certo? Só que deixa eu te contar uma coisa. Isso é o que a humanidade espera. O que a humanidade espera é o problema resolvido naquele momento. Quando a gente tem um problema, a gente coloca diante de Deus, e a gente não pensa no entorno. A gente coloca diante de Deus e fala: Deus, pelo amor de Deus, eu preciso que o Senhor resolva isso. Eu preciso que o Senhor resolva essa situação. E a gente coloca a nossa cara na terra, a gente se humilha, a gente ora para Deus. Só que deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus, ele não faz nada pela metade e ele não deixa ponta solta nenhuma. Deus, quando entrega uma solução para a gente, ele entrega essa solução completa. E é isso que ele está fazendo nessa noite. Ele está entregando para vocês, ele está entregando para mim soluções que são soluções completas, não são paliativas, não são pela metade, não é assim, eles vão encher o bucho deles de água, vai dar energia, eles vão conseguir encher as botijas, os cantis de água e vão conseguir chegar lá para guerrear. E a volta depois? E como que vai ser isso? Deus não faz milagre nenhum pela metade. E o texto continua, lá em 2 Reis 3, 18 até o 19. Fala assim, guarda isso no seu coração, porque tem uma palavra profética aqui. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Fala comigo assim: mas para o Senhor isso ainda é pouco. Aí ele continua assim:
ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes, encherão de pedras todas as terras de cultivo. Então a promessa aqui já não é uma só. Já não é vocês vão beber, e o seu gado vai beber, e os outros animais vão beber. Eu vou entregar aquele que você está guerreando, porque eu mandei você guerrear, eu vou entregar esse povo na sua mão. Guarda aí, abre o seu coração, porque a guerra que Deus te colocou, Ele não te colocou para que você possa se desempenhar e lutar. Ele te colocou para entregar a vitória na sua mão. Deus não te colocou em guerra para você se machucar e se ferir. Deus te colocou em guerra para você sair de lá com a vitória e o seu Deus ser engrandecido. É para isso que a gente guerreia. E aí, a situação continua porque a ordem é muito simples. Vocês têm que cavar o buraco, vocês vão cavar sem ver. E aí o que eu tenho para falar para vocês é que a gente vai fazer isso muitas vezes. A gente vai cavar o buraco, a gente vai preparar o terreno sem ver. A gente vai preparar o terreno, vai cavar o buraco sem ter uma esperança que a situação vai ser resolvida. Mas a chave de todas as coisas é que a gente faça como se o milagre estivesse apontado no horizonte. Como se você estivesse vendo uma grande tempestade, que não vai só matar sua sede, mas vai lavar todas as coisas, vai levar tudo embora, como se você estivesse olhando para essa tempestade e tivesse senso de urgência. Eu preciso me preparar porque essa tempestade está chegando e ela vai encher tudo de água, então eu vou cavar os buracos, eu vou ter água para minha família, eu vou ter água para o meu exército, eu vou ter água para os meus animais. Só que você não está vendo, você não está vendo acontecer. E aí o que eu queria contar para vocês é que quando a sua fé cavar o buraco, quando a sua fé preparar o terreno, Deus vai transbordar com a água que Ele tem. O texto continua dizendo que no dia seguinte a água veio, só que não teve trovão, não teve temporal, a água veio de onde ninguém esperava. E aí o texto é o texto de 2 Reis 3, 20 até o 24. Presta muita atenção. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, olha isso, na hora do sacrifício da manhã, na hora de atrair a presença, na hora do perdão dos pecados, na hora de conexão com Deus, pode ser na hora do culto, na hora da devocional, na hora que você estiver sensível, na hora que você estiver oferecendo sacrifício. Porque não basta cavar o buraco, tem que fazer o sacrifício, tem que fazer o sacrifício, tem que ser lavado pelo sangue. E aí nessa hora, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis, olha o profético aí, sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água, e para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue. Então eles gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora vamos ao saque, Moabe. E quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Você está entendendo o profético? Você está entendendo como que funciona isso? Funciona assim: eu não vou só te dar o suprimento para você conseguir lutar aquela guerra. A guerra que eu te coloquei para lutar, eu vou lá e eu vou vencer seu inimigo, seja da forma que for. O profético é que quando chega a água da provisão, que para o povo de Israel, para o povo de Judá,
aquela água era para matar a sede. Mas para os moabitas, aquela água parecia com sangue. Isso gerou uma confusão no coração deles, que Deus que colocou, e eles foram para lá, para roubar o acampamento. E quando eles chegaram lá, eles foram derrotados. Sabe o que Deus fez? Deus tirou os guerreiros da cidade e mandou os guerreiros para o deserto. E a terra ficou limpa, para que eles chegassem lá e fizessem exatamente o que eles foram chamados para fazer: destruir aquela terra. Qual foi a guerra que Deus te chamou para lutar? Por que você ainda está dando murro em ponta de faca, lutando guerras que Ele não te chamou? Por que você está dependendo de recursos próprios para isso? Pensando, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e gerando esse monte de distrações no seu coração, quando Deus está te falando assim: ei, se eu te coloquei nessa guerra, eu vou entregar o inimigo nas suas mãos. Se a sua guerra é contra uma doença, se Deus te colocou nessa guerra, é porque Ele tem a cura nas suas mãos. Se essa guerra é a sua família que não é convertida e que você sofre muito com isso, você é constrangido frequentemente por causa disso, ei, se Deus te colocou nessa guerra, Ele tem a vitória nas suas mãos. Ele não vai deixar você guerrear, se desgastar, se machucar. Ele tem para você a solução. A parte profética de tudo não é só a provisão da água, mas é o sol batendo na água, fazendo parecer sangue. Eu quero contar para vocês que o milagre veio, que o inimigo foi confundido e que a vitória foi completa. Mas antes disso, os buracos precisaram ser feitos. Antes do milagre acontecer, antes do inimigo ser confundido, antes da vitória certa, a direção de Deus foi muito clara: cave os buracos. Eu queria chamar a banda aqui para cima, porque agora chegou a hora da gente agir com fé. Eu estou chamando vocês, eu quero que vocês se coloquem em pé. Se coloque em pé. Agora é a hora do extraordinário. Abre seu coração aí que eu quero falar uma coisa para você. Abre seu coração que eu quero falar uma coisa. Deus não te chamou para andar pelo que você vê. Deus te chamou para você cavar pelo que você crê hoje. O chamado de Deus hoje para você não é para você caminhar pelo que você vê. A resolução, o milagre, o extraordinário você não está vendo hoje. O problema no seu casamento, o problema nas suas finanças, o problema na sua saúde, você não está vendo a solução hoje. Mas o chamado de Deus não é baseado no que você está vendo, mas é baseado no que você pode cavar pelo que você crê. O que você crê? O que você crê que vai acontecer? Fecha seus olhos. Eu queria que você tivesse agora 2 minutinhos para pensar no que você crê hoje. O que você precisa de Deus? O que você veio para cá pensando? Você pensou assim: o culto é o culto milagres e eu preciso de um milagre, e um milagre é tal. Pensa aí agora. Fale no seu interior aí, pode falar com a sua boca, não precisa emitir som, mas você pode emitir som se você quiser. Fala aí o milagre agora. Fala aí. Fala aí dentro do seu coração. A provisão de Deus virá.
Nós só precisamos preparar o terreno, porque o sobrenatural está vindo. Ele não está vindo diante dos nossos olhos. O texto fala que a água veio do lugar que eles menos imaginavam. A água veio de um lugar seco. Chegou em outro lugar seco. Eu queria que você saísse do seu lugar e ocupasse aqui à frente, porque nós vamos fazer um momento profético aqui, orando para os milagres acontecerem. Saia todo mundo dos seus lugares, venha cá. Nós vamos orar juntos. Nós vamos crer juntos. Nós vamos cavar juntos esses buracos. Ó, vem mais para cá, porque tem um pessoal que ficou no corredor. A banda vai fazer uma música aqui. Pode interromper a gravação, João.